Você já sentiu que algo te protegeu de um mal maior na sua vida? Uma força invisível que te livrou de um acidente, de uma decisão errada, de um caminho perigoso que talvez você pudesse trilhar, talvez você não tenha visto, talvez você também nem tenha percebido, mas pode ter sido ele, o Arcanjo Miguel. Pois é, ele é o mais famoso, ele é o mais aclamado, ele é aquele que nunca recua. Ele é o primeiro a descer quando o mal tenta subir. O arcanjo Miguel não é um nome bonito em orações de proteção. Ele é o líder dos exércitos celestiais. Ele é o guerreiro do reino de Deus. Ele é aquele que carrega a espada da força. Ele é quem tem como missão proteger o plano divino contra qualquer tipo de ameaça, tanto no céu, na terra ou até mesmo dentro de você. Mas quem é o arcanjo Miguel, de verdade mesmo? Bom, o nome Miguel vem do hebraico Micael, que significa quem é como Deus. Isso é uma pergunta em forma de afirmação, uma declaração profunda de reverência ao nosso Criador. E na tradição judaico-cristã, o arcanjo Miguel, ele é um arcanjo de altíssima hierarquia, patenteado, e ele é mencionado várias vezes nas escrituras. E sempre em momentos de batalha, transição, defesa do povo escolhido, o arcanjo Miguel sempre se posiciona. Lá em Apocalipse 12, por exemplo, ele aparece como o comandante das forças divinas na guerra contra o dragão, que representa Satanás, a antiga serpente. É ele quem expulsa as trevas dos céus, abrindo espaço para a manifestação do reino de Deus. Lá em Daniel 10, 13, ele é descrito também como um dos príncipes mais poderosos. E mais do que isso, ele é o protetor do povo de Israel. O texto diz o seguinte: o arcanjo Miguel, um dos principais príncipes, veio em meu auxílio. E depois reforça: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo. O que isso quer dizer? Miguel não é só guerreiro, ele é principado de nações. Ele guarda territórios, ele cuida de heranças espirituais. Atenção! Pois é, e isso é mais profundo do que parece, mais profundo do que você viu por aí falando sobre ele. Por isso que ele é o guardião de Israel. E ele também pode ser o guardião da tua casa, se você permitir, do seu território emocional, do seu propósito de vida. Hã? Que tal? Mas o que Miguel faz por você no seu dia a dia, por exemplo? Na prática, o arcanjo Miguel é o arcanjo que corta tudo aquilo que te prende ao passado. Laços espirituais negativos, influências ocultas que você sequer consegue enxergar, cargas emocionais, ataques que você nem vê, mas sente. Quando a sua mente ela começa a ficar nublada, quando o ambiente começa a pesar, quando você sente que algo está te drenando, é hora de você chamar pelo sagrado arcanjo Miguel, entende? Porque ele age como um faxineiro espiritual, não me leve a mal, mas ele é da elite, ele corta, ele sela, ele protege, ele neutraliza. Ele não apenas te defende, ele te liberta, ele te levanta, ele te prepara. E tem curiosidades que poucos sabem sobre o arcanjo Miguel. Lá na Kabbalah, Miguel, ele representa a energia do Polo Sul, que está ligado ao elemento fogo, ao elemento ígneo. E ele é considerado o regente do domingo. Pois é, dia da luz, da força espiritual. Em algumas outras tradições, Miguel é quem aparece nos momentos de transição entre a vida e a morte, ajudando a alma a atravessar com proteção. Ele é um dos únicos arcanjos da história reconhecido por três grandes atos e religiões, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Em textos apócrifos, se acredita que o arcanjo Miguel ele foi quem protegeu o corpo de Moisés quando ele morreu, impedindo que caísse nas mãos erradas. Satanás estava tentando pegar essa sacralidade de Moisés. Então, o arcanjo Miguel, ele é mais do que só proteção, ele é identidade espiritual, ele é força para quem já se cansou de lutar sozinho. Ah, ele é aquele que, quando a batalha parece perdida, ele vai lá e vira o jogo. Então, se você sente que precisa cortar essas energias, blindar aí a tua casa, seu relacionamento, não hesita. Chama logo o Arcanjo Miguel.
Você vai fazer essa afirmação aqui, ó. Miguel, corte todo o mal, me cobre com a tua luz, cele o meu corpo com a tua espada. E aí você vai repetindo sempre que sentir que está sendo drenado, desviado ou cercado. Essa ativação é poderosa. E agora que nós falamos do anjo da libertação, de proteção, mas do que adianta você estar livre se o seu corpo ele está totalmente ferido? Nós precisamos falar do próximo arcanjo, sobre o anjo da saúde, da restauração, do recomeço. Se Miguel corta, Rafael cura. O arcanjo Rafael, o nome dele significa a mão de Deus. E é exatamente isso que ele faz. Ele não só cura o seu corpo, ele cura a sua alma, o passado, o trauma, a identidade ferida. É o bálsamo divino. Se Miguel é o arcanjo da guerra, Rafael é o arcanjo da reconstrução. Ele é aquele que chega depois da dor e restaura tudo ao seu redor. Mas quem é, na essência, o arcanjo Rafael? O arcanjo Rafael, ele é citado pela primeira vez lá no livro de Tobias, um texto belíssimo, cheio de camadas espirituais. E é nesse livro que Rafael ele aparece disfarçado de ser humano, acompanhando Tobias em uma longa jornada pessoal, curando cegueiras, protegendo contra espíritos do mal e também orientando em decisões importantíssimas. Só no final que o arcanjo Rafael revela quem ele é, dizendo assim para Tobias: Eu sou Rafael, um dos sete que estão sempre presentes e têm acesso à glória do Senhor. Ou seja, Rafael é um dos sete arcanjos principais do trono de Deus. E a missão dele é clara, é curar, mas não só curar doenças, é curar relações, traumas, decisões mal tomadas, curar o seu campo emocional, o seu relacionamento, a sua vida por completo. Na prática, como que Rafael, ele atua diretamente na sua realidade. Toda vez que você precisa se recuperar de uma decepção, de uma perda, de um cansaço interno, é Rafael quem pode ser e deve ser chamado. Ele age como um bálsamo espiritual, curando as tuas feridas. Ele traz tranquilidade, equilíbrio, boas energias. Sabe quando você precisa retomar o fôlego da vida? É Rafael. Ele é essa respiração sagrada. Muitos relatos espirituais falam da presença de Rafael em ambientes hospitalares. Alguns o veem como uma luz verde esmeralda, outros o sentem como uma paz profunda que desce sobre o ambiente. É uma paz silenciosa, mas poderosa. Ela não invade, ela se alinha a você. E outras curiosidades que muita gente também não sabe sobre Rafael. Ele é considerado padroeiro dos curandeiros, dos médicos, terapeutas, viajantes. Ele é o regente do elemento ar e é associado ao dia da quarta-feira. Em algumas tradições antigas, Rafael é o anjo que cura a terra, regenerando o planeta. Lá no livro de Enoque, ele é citado como o arcanjo responsável por curar a corrupção do mundo e amarrar espíritos caídos. No Islã, por exemplo, Rafael ele é conhecido como Israfil, o anjo que tocará a trombeta do juízo final, marcando a transição entre eras. Rafael, portanto, não é só um curador. Ele é um guardião de ciclos, de transições. Ele é mestre dos recomeços. Como você se conecta com Rafael? A prática mais importante e mais comum é a visualização da luz verde, uma luz que entra pelo alto da sua cabeça e percorre todo o seu corpo. Isso é poderoso, mas a chave não está na técnica, está na sua intenção. Você pode dizer: Sagrado Arcanjo Rafael, toca o meu corpo com a tua luz, restaura a minha mente, me liberta de tudo que ficou preso no passado, me ajude a me sentir inteiro novamente. Ou se você preferir, você pode simplesmente respirar fundo, colocar a mão sobre o seu peito e declarar isso daqui, ó. Eu autorizo a cura de Deus a acontecer em mim. Isso é Rafael. O arcanjo Rafael nos lembra de uma coisa que a vida moderna tenta apagar a qualquer custo. Nem tudo precisa ser conquistado na força.
Algumas coisas só precisam de cura. Às vezes você não está empacado na sua vida por falta de ação. Às vezes você está no excesso de dor acumulada. Rafael, ele não te empurra para o seu abismo, ele te reergue. Ele não te exige, ele restaura. Se você sentiu essa presença de Rafael hoje aqui durante essas práticas, aceita ela, se permita se curar, porque depois dessa libertação com o Arcanjo Miguel e dessa restauração com Rafael, também está na hora de começar a ouvir o que os céus têm a dizer sobre você. E ninguém fala pelo céu com tanta clareza quanto o próximo arcanjo. Adivinha, quem será que é? Ele mesmo, o arcanjo Gabriel. É o mensageiro, a trombeta, aquele que não apenas anuncia, mas que ativa o que Deus quer liberar na sua vida. O arcanjo Gabriel, o nome dele significa Deus é a minha força ou a força de Deus. Mas ao contrário do que parece, ele não traz força física. Gabriel, ele é a força certa, no tempo certo, a força do anúncio, a força da revelação. Ele não chega com espada, ele chega só com a voz, de mansinho, de boa. E quando ele fala, o mundo ouve, o mundo muda. Quem é, afinal? Gabriel. Gabriel é o arcanjo da comunicação divina. É aquele que carrega a trombeta do céu. Ele é um mensageiro entre Deus e nós, homens. Ele aparece nos momentos mais decisivos da história bíblica, mas não para lutar, mas para entregar destinos. Foi Gabriel quem apareceu lá para Zacarias e acabou anunciando o nascimento de João Batista. E foi ele também quem apareceu para Maria e revelou que ela seria mãe do Messias. Ou seja, Gabriel não avisa o óbvio, Gabriel libera propósito. Ele ativa códigos que mudam tudo na sua vida. E é por esse motivo que, espiritualmente, ele também representa o arquétipo da conexão com aquela verdade interior que você busca. Como Gabriel atua no seu dia a dia? Sabe quando você está prestes a tomar uma decisão importantíssima, mas não consegue ouvir claramente aquela sua bendita intuição que muitos negligenciam? Ou quando sente que algo quer nascer dentro de você, um projeto, uma ideia, uma virada, mas não sabe por onde começar? Esses daqui são os momentos onde a presença de Gabriel tenta se manifestar. Ele atua no campo da mente superior, nos sonhos, nas mensagens, aquelas repetidas, nos sinais que você chama de coincidência. Hã? Mas não são. Na verdade, isso é intervenção codificada. Quando você se alinha com o arcanjo Gabriel de verdade, você começa a ouvir com muito mais clareza. Você começa a falar com autoridade. Você começa a receber confirmações antes de você precisar passar pelo crivo, porque ele não só traz a mensagem pronta, ele limpa o canal para que você ouça tudo ao seu redor. E uma curiosidade sobre Gabriel que eu quero deixar aqui com você. Em várias tradições espirituais, ele é o guardião dos segredos do céu, que é associado à lua, às águas, à capacidade de refletir com profundidade. Ele é o arcanjo das crianças, artistas, escritores. Na Kabbalah, ele é relacionado à direção oeste e ao elemento água, por sua fluidez e capacidade emocional. Já no Islã, ele é chamado de Jibril e é considerado o anjo que revelou o Alcorão para o profeta Maomé. Gabriel é conhecido por despertar dons espirituais adormecidos, especialmente dons ligados à palavra, profecia, escrita, fala, ensino. Como invocar Gabriel no dia a dia? Vamos lá, não precisa ser nem um pouco complicado. Você vai parar, silenciar, estar disposto e ouvir. Você pode dizer o seguinte, ó: Arcanjo Gabriel, limpa o meu campo mental, abre os meus ouvidos espirituais, mostra com clareza o que Deus quer liberar na minha vida.
e me dá coragem para eu conseguir obedecer. Só quero obedecer a Deus. Ou se você preferir, vai direto ao ponto. Fala assim, ó, Sagrado Arcanjo Gabriel, eu estou pronto para escutar, mas saiba que ele fala e o céu inteiro se move. Por isso, não espere ouvir uma resposta comum. Gabriel, ele nunca vem para confirmar o que você já sabe. Ele vem para ativar o que você ainda não viveu e o que você desconhece. Então você entendeu que o arcanjo Miguel ele te protege. Rafael, ele te cura. Gabriel direciona você, certo? Ele ativa a tua missão, reacende a tua voz e mostra o que está travado, só porque você ainda não se posicionou. Mas ele te mostra. A tua vida não está estagnada por falta de oportunidade. Ela está estagnada por falta de clareza. Então, se você sente que algo precisa nascer, mas não sabe o que, chama logo pelo arcanjo Gabriel. Ele vai interceder por você. Tem coisa que já foi escrita para acontecer, mas só vai começar quando você ouvir. Tem que estar pronto. E agora que falamos sobre ouvir o céu, entender o que Deus quer, nós vamos falar dele, o arcanjo Uriel. É, o nome dele significa o fogo de Deus. Uriel, ele não vem com espada, não vem com trombeta, não vem com cura visível. Ele vem com clareza, discernimento, consciência e muita purificação. Ele é aquele que acende a tocha quando a mente entra em escuridão. Pois é. Mas quem é o arcanjo Uriel de fato? Uriel, ele é considerado por muitas tradições antigas como o arcanjo da sabedoria, do fogo divino, da inteligência espiritual. Ele é o guardião da luz de Deus. É com ele que os profetas enxergam o que está escondido. É com ele que os sábios entendem o que ninguém explicou. É com ele que o invisível se torna óbvio. Uriel, ele aparece nos textos apócrifos, especialmente lá no livro de Enoque, como um dos quatro grandes arcanjos que cercam o trono de Deus. É ele quem recebe as revelações sobre os segredos do firmamento, os ciclos da terra e o movimento do tempo. Na tradição esotérica tradicional, dizem que foi Uriel que revelou a Enoque os mistérios das estrelas, das dimensões, dos códigos da criação. É como se ele fosse o guardião do Google, mas ele só entrega a sabedoria para quem busca com humildade, tá certo? Como que Uriel, então, ele atua na sua vida? Sabe quando tudo parece estagnado? Sabe quando você sente que existe uma resposta que está além da lógica? Sabe aquela intuição que vem do nada e mostra um caminho totalmente diferente? Parece até estranho, você falou, nossa, eu nunca pensei por esse caminho. Ou aquele momento de inspiração que muda completamente a maneira como você enxerga alguma coisa ou alguém? Pois é, isso quase sempre é influência do arcanjo Uriel, te mostrando além dos olhos. Ele trabalha com o campo da mente elevada. Ele desce a ideia que resolve, a visão que organiza, o discernimento que salva. Uriel é o arcanjo dos intelectuais, dos buscadores da verdade, dos que preferem entender a apenas replicar o que viram. Curiosidades também sobre esse arcanjo é que ele é representado como uma figura, uma tocha acesa ou um papiro, um pergaminho associado à direção norte e ao elemento terra, por sua solidez e por sua estrutura robusta. Em algumas tradições, ele é chamado do anjo do arrependimento, porque ele ilumina todos os erros para que possam ser transformados. E há quem diga ainda que foi o arcanjo Uriel quem fechou as portas do Éden após a queda de Adão e Eva, protegendo o acesso à árvore da vida. E ele também é conhecido como o arcanjo dos terremotos, tempestades e dos grandes alertas proféticos. É, Uriel ele não brinca com a verdade, ele ilumina, mas ele também confronta. Como que você se conecta com o arcanjo Uriel, então? Diferente dos outros arcanjos, Uriel ele responde mais ao silêncio do que ao clamor especificamente dito.
Ele aparece quando você para, quando você escuta, quando você quer realmente entender a verdade. Você pode dizer isso daqui, ó, para se conectar com ele. Uriel, me dá visão. Tire o véu que está na minha mente, acenda a tocha do meu entendimento, mostra o que eu não estou enxergando. E aí então você observa. Uriel ele responde com sinais, com textos, com conversas, com conexões que te mostram exatamente o que você precisava saber. Atenção. Então, para você entender essa dinâmica, se o arcanjo Miguel é força, Rafael é cura, Gabriel é direção, então o arcanjo Uriel, ele te purifica e te traz um novo direcionamento. É ele quem transforma uma mente confusa numa mente estratégica. É ele quem tira você do por que isso está acontecendo comigo e te leva pro para que isso está sendo permitido por Deus. Como foi com Jó. Uriel não entrega respostas prontas. Ele te dá a chave para você mesmo abrir essa porta que estava fechada. E quando a tua mente está iluminada, você não se sabota mais, você não se perde mais, você não aceita mais qualquer coisa. hum? Você começa a viver com entendimento, e o entendimento ele muda tudo. E agora que a sua mente já foi iluminada, está na hora de ativar o mais alto nível do espírito, a ascensão. Está na hora da ativação dos teus registros, a reconexão com o propósito original da sua alma. No próximo arcanjo você vai entender mais sobre o mistério da criação. Ele é o mais famoso de todos os arcanjos, aquele que governa a geometria, ele é quem governa o tempo, o espaço, é ele quem dá o código dos destinos. Ele é Metatron, o escriba de Deus, o anjo que já foi ser humano. Ele guarda os registros mais profundos da sua alma. E até agora você conheceu os arcanjos que lutam por você, que te curam, te orientam, te iluminam. Mas nada disso tem um destino final, sem ter um nome, que é o nome de Metatron. É o mais enigmático de todos, eu confesso, o mais elevado, o que está mais próximo da fonte celestial. Porque o nome Metatron não aparece nos livros canônicos da Bíblia, mas ele ecoa nos textos místicos da Kabbalah, no Talmud e nos manuscritos oculto como uma presença única. Única por quê, John? Porque é um motivo muito especial. Metatron, além de ser humano, ele também foi identificado como Enoque, aquele que andou com Deus e foi levado sem experimentar a morte. Ele foi direto para o céu, transformado, glorificado, entronizado com o dom da escriba celestial. Metatron, ele é o arcanjo que governa os registros da sua alma, os livros de Deus, as equações do tempo e os códigos do destino. Quem é Metatron? Metatron é aquele que escreve a história da sua vida. Pois é, antes de você nascer, você tem uma história, sabia? Ele guarda o seu chamado original. Sabe a rota que você escolheu antes de nascer? O plano perfeito foi escrito por ele. E muitas distrações tentam apagar esse plano da sua vida, da sua mente. E Metatron está ali te lembrando. Ele está ali para te lembrar exatamente o que tem que ser feito. Ele ativa o seu campo espiritual para que você se reconecte com a tua missão mais elevada. Ele mexe com o tempo, acelera ou desacelera os seus processos. Ele organiza a tua vibração para que a tua mente entre em sincronia com o que é divino. Sabe aquela sensação de agora tudo faz sentido para mim? De que as peças se encaixaram na minha cabeça? Pois é, uma nova fonte foi aberta para você. E isso é Metatron.
O símbolo de Metatron é uma curiosidade incrível, que é o cubo de Metatron. É um padrão geométrico que carrega a estrutura da criação. Não é só um símbolo bonito, é um mapa, uma engrenagem, uma chave, um portal. Muitos mestres espirituais usam esse cubo em meditações para reorganizar o campo energético, limpar o DNA espiritual e ativar dons que estavam adormecidos. Outra curiosidade também sobre Metatron é que ele é o rei dos anjos, ou o anjo do rosto. Por quê? Porque ele permanece diante do trono de Deus mais do que qualquer outro arcanjo. Ele tem 70 nomes, segundo a tradição judaica na Kabbalah. Metatron, ele também é associado à esfera do Keter, o topo da árvore da vida, ou seja, a ligação direta entre o homem e o divino. Dizem que ele fala com a voz do céu, ou seja, quando ele se comunica com o ser humano, é como se o próprio céu estivesse falando, assim como foi com Moisés. Em algumas tradições, escolas místicas, é dito que Metatron supervisiona os arcanjos, os anjos da guarda e todas as ordens celestiais do trono de Deus. Metatron não apenas conhece a sua missão pessoal, ele guarda a tua senha secreta. Como então se conectar com Metatron? Se os outros arcanjos pedem intenção, Metatron exige presença. Para ativar essa energia, pare, silencie, sente-se com dignidade, se alinha, visualiza o cubo de luz de Metatron, dourada girando no centro do teu peito, do seu coração. Sinta ele expandindo, se reorganizando, desbloqueando e diga com a mais pura verdade: Metatron me reconecta ao meu propósito original. Ele alinha a minha vida com os céus. Ele reescreve comigo a minha história. E essa ativação não é emocional, ela é espiritual, ela é geometria viva, ela é consciência. Agora que você conheceu os 5 arcanjos mais influentes da história espiritual e da humanidade, que foi Miguel, o guerreiro, Rafael, o curador, Gabriel, o mensageiro, Uriel, o iluminador, Metatron, o programador do destino. Cada um deles representa uma força, uma frequência, um código que você pode acessar, aprender, ativar e trazer para a sua vida real. E aqui vai uma revelação importante. Eles não aparecem só para quem é santo, eles não aparecem só para quem é vidente ou místico. Eles aparecem para quem chama com consciência, para quem busca com sinceridade e para quem deseja crescer com pura coragem. Você não precisa de cerimônia, templo, ritual complicado. Você só tem que estar disposto e disposta a despertar. E se essa jornada despertou algo dentro de você, escreve aqui nos comentários. E eu me abro para a direção dos anjos.